Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos comentar sobre acentuação gráfica, uma breve revisão, ok? Porque muitas vezes as regras de acentuação gráfica podem parecer bastante complexas, pois apresentam muitas informações, não é, para serem memorizadas. Na realidade, a maior parte das palavras da língua portuguesa não é acentuada. Saber acentuação gráfica facilita a pronúncia correta das palavras e pode evitar confusões entre palavras que apresentam a mesma grafia, mas sentidos diferentes. No português, há dois tipos de acentos gráficos que assinalam o acento tônico. A sílaba em que recai a tonicidade, não é? A sílaba mais forte. O acento agudo e o acento circunflexo. Vamos ver a seguir algumas situações em que eles são usados, ok? Olha lá, pessoal, nós temos o acento agudo e o acento circunflexo, certo? O acento agudo, ele é usado nas vogais tônicas A, I e U, e nas vogais tônicas abertas E e O. Já o acento circunflexo, ele vai ser usado nas vogais tônicas fechadas, E e O, e na vogal tônica A, quando essa for seguida de M ou de N, ok? Lembre-se de que todas as palavras com duas ou mais sílabas têm acento tônico, mas não recebem necessariamente o acento gráfico. A palavra enigma, por exemplo, ela tem tonicidade na sílaba nig, mas não apresenta acento gráfico. Entretanto, a palavra úmido, que é uma proparoxítona, vai receber acento gráfico na sílaba U, ok? Vamos saber as diferenças entre as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, certo? Olha lá, pessoal, então em relação às oxítonas, né, lembrando que a palavra, a sílaba tônica na oxítona vai estar na última sílaba, por exemplo, café, saci, aqui, né? E as palavras oxítonas, elas são acentuadas se elas terminarem em a, ou as, e, ou es, o, ou os, em, né? E os respectivos plurais, tá? Ens, e os plurais as, es, os e ens, certo? No verbo do presente do indicativo, na terceira pessoa, as formas verbais oxítonas com mais de uma sílaba que terminarem em têm acento diferente. Então, por exemplo, contém, né? Ele contém, eles contêm. Aí vai ser o acento circunflexo, tá? No plural. No singular vai ser o acento agudo, certo? Olha lá, pessoal, já a paroxítona, a sílaba tônica vai estar na penúltima sílaba. Então, por exemplo, festa, tórax, cônsul, né? Então, em relação às paroxítonas, nós devemos lembrar que elas vão ser acentuadas se elas forem terminadas em R, L, X, N, PS, I, is, us, uns, ão, ans e ãos, certo? E o ditongo seguido ou não de S, por exemplo, ânsia, série, tênue, pôneis, certo? E de acordo com essas regrinhas apresentadas, nós podemos usar os exemplos para justificar a acentuação ou não das palavras paroxítonas. Por exemplo, açúcar recebe acento gráfico, pois é uma paroxítona terminada em R. Juliana não recebe acento gráfico, pois é uma paroxítona terminada em A, certo? Então, dessa forma, fixa a regrinha da paroxítona, ok? Importante lembrar que, de acordo com a nova regra ortográfica, as paroxítonas, né, com ditongos abertos ei e oi, não recebem mais acento, tá? Elas não são acentuadas. Por exemplo, geleia, joia, centopeia, androide, ideia, assembleia, ok? Olha lá, pessoal. Então, a proparoxítona, a sílaba tônica vai estar na antepenúltima sílaba. Por exemplo, médico, cátedra, exército, né? Máquina, centímetro, tráfico, né? E nós observamos que nas proparoxítonas, a única regra é que elas devem ser acentuadas, né? A obrigatoriedade que toda proparoxítona deve ser acentuada, ok? Então, por exemplo, dúvida, líquido, mágica, matemática, né? Todas elas são proparoxítonas, ok?
Em relação aos casos especiais de acentuação, devemos lembrar, né, que de acordo com a nova reforma ortográfica, as palavras com vogais dobradas, elas não recebem mais o acento, tá? Circunflexo. Então, por exemplo, o hiato o não é mais acentuado. Então, a palavra enjoo, vou, corou, perdoou, cou, mou e abençoou não recebe mais acento. E os hiatos e também não é mais acentuado em creem, deem, leem, vêm, descreem e releem. Dessa forma, o verbo ter, né, e o verbo vir, eles vão manter os acentos. Então, eles permanecem iguais. Por quê? Porque nesse caso, nesses dois casos, as vogais elas não dobram. É somente uma vogal no plural. O que vai fazer o plural desses dois verbos, no caso, vai ser o acento, né? A diferença do acento que vai mudar do agudo para o circunflexo. É o chamado acento circunflexo diferencial, ok? Olha lá, pessoal, o que eu estava falando sobre o acento circunflexo diferencial, então vai ficar dessa forma. Observem os verbos, estão vendo? Creem, leem, deem, vêm, prevêem, enjoo e vou. Então, essas palavras elas não recebem mais o acento circunflexo diferencial, ok? Porque já tem a vogal dobrada. Então, agora vocês deverão fazer os exercícios, tá? De aplicação referentes a esse módulo, né? De acentuação. E lembrando que essas regrinhas elas foram criadas para quê? Para evitar conflitos. Em 1990, os países membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, eles assinaram um acordo que visava a padronização de regras de ortografia do português. E o objetivo era diminuir possíveis divergências na escrita entre os países da língua portuguesa, né, falantes da língua portuguesa, de maneira que essa uniformização pudesse facilitar a cooperação entre eles e incentivar uma maior divulgação da língua pelo mundo. No Brasil, essas novas regras passaram a ser aplicadas em 2009, sendo finalmente obrigatórias a partir de 2016. Então, uma das mudanças na acentuação foi o fim, né, do emprego do trema na vogal U, que existia, por exemplo, em frequência. Hoje nós escrevemos frequência sem o trema. Além disso, a maior parte dos acentos diferenciais foi eliminada, como nós vimos, né? Havia, por exemplo, o acento agudo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo parar, né? Para, diferenciando essa forma verbal da preposição para. Não há mais esse acento. Então, assim como ao caso do acento circunflexo também nas palavras com as vogais dobradas, isso também foi eliminado, ok? Então, agora, resolvam os exercícios de aplicação na apostila e os propostos no caderno. E me envie lá no Classroom, ok? Aguardo. Um beijo, fiquem com Deus.